Mas, diz o verso 6, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Ouviu-se um grito. Essa volta de Jesus não vai ser marcada por profecias, por anúncios, por previsões, por textos escatológicos, por predições, por profetas e profetisas. Não! Nem os anjos sabem, nem o filho sabe. Quem é o profetinha canalha que diz que sabe? Quem é que tem essa ousadia satânica de dizer que sabe? Quem diz que sabe vai ser apanhado no laço da meia-noite. Quem diz que sabe vai ser apanhado no laço da meia-noite. Viu, Clarinha? Se anjos não sabem, e o filho não sabe, se ninguém sabe aquele dia, aquela hora, aquele tempo e aquela época, em nenhuma dimensão, nem nos céus, nem na terra, aquele dia não virá com anúncios proféticos, nem com textos escatológicos, nem com prenúncios, nem com reuniões sobre os montes para se esperar antecipadamente a volta dele, não. Conforme Jesus disse, que ninguém saberia, aquele dia que ninguém sabe, aquela hora que ninguém conhece, aquele tempo e época que ninguém discerne, vai ser anunciado, conforme Jesus disse, com um grito. Um grito. Um grito. Eis o noivo. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Vão encontrá-lo. Já. É agora. É assim que será, porque é assim que Jesus diz que o será. Eis o noivo. É o grito. Ouviu-se um grito. E quando Jesus escolhe minuciosamente essa expressão, e é uma das raras vezes em que Jesus usa a palavra grito, a gente ouve alusões a grito em Mateus 12, ele não gritará, nem se ouvirá na praça a sua voz. No mais, você não encontra a expressão de grito. No máximo, você ouve, então, Jesus disse em alta voz. Mas grito é uma expressão rara. E Jesus aguarda minuciosamente para essa declaração escatológica. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Aí é aquela coisa de Jesus já ter dito para nós, um será tomado, deixado o outro, dois estarão no campo, um é levado, o outro não é. É súbito, é não abrir e fechar de olhos, é assim, ó. Tem que estar acordado, ou tem que estar vigilante, ou mesmo que você durma, tem que ter azeite de reserva. Porque nessa espera, a nossa lâmpada existencial, espiritual, pode apagar. Como Paulo diz para Timóteo, reacende o dom do Espírito que há em ti. A lâmpada pode apagar. Pode ir mirrando, esvaindo. É ele que chega de vez em quando, não deixa o pavio que fumega apagar de vez, ele reacende aqui e ali. Senão nenhum de nós sobreviveria. Porque com o passar do tempo da história, todo mundo vai adormecer. Os que não caírem em sono profundo, ou em catatonia, ou em inacordabilidade, na melhor das hipóteses, ficarão naquele sono de alfa. Não estão completamente acordados e nem estão profundamente dormindo. Podem ser despertados mais rapidamente, mas ninguém deve brincar com a sua própria natureza nem com a sua própria condição, porque todos adormeceram. Então se levantaram todas aquelas virgens. Quando o grito foi ouvido, eis o noivo, seguiu. Todas se levantaram. Umas estavam mais prontas.
e prepararam as suas lâmpadas. Onde estão as lâmpadas? Teve gente que tinha dormido segurando a lâmpada, outros são mais relaxados. Onde foi mesmo que eu deixei a minha lâmpada, hein? Me ajuda, por favor, onde foi que eu botei a minha lâmpada? Aí quando acham a lâmpada, querem acendê-la, mas não adianta, não tem mais nem pavio. Queimou tudo. Não tem mais azeite. Não dá para acender. Não tem combustível. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as tolas, as insensatas, as mentalmente desguarnecidas, as não vigilantes, as distraídas, as preocupadas com outras coisas, as que não levaram esse compromisso tão a sério, vão pagar um preço incomparável. As nécias disseram às prudentes, nesse átimo de segundo, querendo resolver o que tiveram a história inteira para resolver e não quiseram. Tiveram todo o tempo para se prevenirem e não se preveniram. Tiveram todas as advertências, mas não levaram nada a sério. Acham que podem resolver depois da hora, depois do tempo. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. É gente que acha que vai poder sobreviver do que é do outro. Ou você carrega o seu próprio suprimento espiritual, ou não adianta. Não é o seu pai que vai ser o seu provedor, nem a sua mãe, nem a sua família, nem os melhores amigos. Cada um tem que carregar sua própria solução final. Cada um tem que carregar sua própria solução final. Não vale, isso merecia um recorte para você guardar a simplicidade do que Jesus está dizendo. Cada um tem que carregar a sua própria solução final. Não adianta, como Virgem Nécia, aqui de Mateus 25, distraída da volta do Senhor, na hora que se grita, chegou o noivo, você querer azeite do outro, achar que o outro pode te salvar, o outro não terá condição de te salvar. É você que tem que cuidar de você mesmo. Não adianta dizer, eu conheço um monte de gente prudente, sensata, que podem me ajudar. É o que pensam as nécias, as tolas, as bobas, os bobos, os idiotados. Pensam que podem se garantir nos prudentes, que viveram a vida com toda a vigilância. Eles vigiaram para eles próprios. A vigilância deles não te salva. Dai-nos do vosso azeite, é o que elas pedem, do vosso, reconhecem que é do outro. Mas o azeite tem que ser seu. Você não é salvo pelo Espírito Santo no outro, você é salvo pelo Espírito Santo em você. É salvo pelo amor de Deus em você. Ninguém pode separar você do amor de Deus que habite em você, mas tem que te habitar. Não é por osmose, nem é por proximidade, nem é por familiaridade. Tem que te habitar. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Não vai dar tempo. Mas as prudentes responderam, não, a gente não pode. E não é egoísmo, é uma questão de racionalidade. E qual é a racionalidade? Para que não nos falte a nós e a vós outras também. A nossa reserva foi uma reserva que a gente trouxe para a espera, para a demora, para o atraso. E ninguém saberia de quanto tempo seria. E essas combustões, esse recurso, e esse azeite, e essa chama de vigor vem sendo usada
para nossa sobrevivência mesmo enquanto a gente dormia. Não tem para dividir com vocês, porque senão não vai sobrar nem para nós, nem para vocês. Vai se perder todo mundo, ninguém vai ao encontro do noivo. Cada um tem que trazer o seu próprio, porque como ninguém sabe o dia nem a hora, todo mundo tem que ter sua própria reserva. Você tem sua própria reserva? De óleo, de azeite, de evangelho, de Espírito de Deus, de esperança, de amor, de revitalização da fé, de carinho, de cuidado pela vida. E eu não estou falando de ser religioso nem de ser fanático. Eu estou falando é de amor, de amar, é de se dar, é de crer, é de esperar e de se comportar como quem vive em esperança. Mesmo quando esteja cansado, vive em esperança. Tem recursos para a existência. Mesmo quando está cansado e sonolento, vive em esperança. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras também. Ide antes, vós mesmas. Procurem aqueles que vendem azeite. Vão comprar. O risco sempre foi todo de vocês. E vocês brincaram de arriscar até o fim. Vocês acharam que haveria uma solução? Vocês acharam que teria uma cláusula de salvação? Vocês acharam que haveria o voto do ministro Fux? Todo mundo se fuxou. Acreditou no voto errado. Não. As prudentes responderam não. Para que não nos falte a nós e a vós outras também, ide antes aos que vendem e comprem o azeite para vocês mesmas. Ou então, infelizmente, vivam com as consequências. Porque o Evangelho o tempo todo afirma que a gente vive com as consequências. Isso é inapelável, é tão certo quanto a morte. Preste atenção. É tão certo quanto a morte no Evangelho, que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você leva pouco azeite para esperar, quando chegar a meia-noite da história, para você vai faltar. Se você leva seus provimentos extras de recurso existencial, de esperança, de fé, de amor, na meia-noite da história você pode estar cansada, cansado, mas na hora que se disser e se ouvir o grito, eis o noivo, você despertará e terá suprimento para a continuidade da viagem. Quem pensa diferente e trata diferente e escolhe não seguir o que Jesus ensinou, vai ter que aprender que tão certo quanto a morte é, também o é o princípio espiritual que diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pode fechar o parêntese. E prossegue Jesus dizendo, e saindo elas, é Jesus contando a história, saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. Saíram atrás de fazer negócios na última hora. Quem deixa para resolver a vida com Deus, a salvação de Deus, a graça de Deus, o compromisso com Deus, a esperança com Deus, para depois da meia-noite da história, está comprando para si mesmo certeza de falência inapelável. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Isso é que é trágico. O noivo estava tardando. E elas disseram, agora, quando elas saem para comprar, o noivo chega. E as que estavam apercebidas, vigilantes, prudentes, acordadas, crendo, sem vacilar, essas entraram com ele na tenda do noivo, na recâmara do noivo, usando uma linguagem do Oriente Médio. Essas entraram para essa lua de mel, para esse gozo indefinivelmente prazeroso, indizivelmente guardado para aqueles que creem, como um galardão de glória gozada no amor de Deus. Sim, então, quando essas apercebidas com lâmpadas e com fogo e com chama e com azeite, com reserva,
e preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Fechou-se a porta, que é uma expressão que Jesus usa de vez em quando. Mateus 7, fechou-se a porta. Lucas 13, fechou-se a porta. Nas parábolas anteriores que a gente vê aqui, fechou-se a porta. Ele usa muito essa expressão, e quando a porta fechar. Ou, como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Vão ficar distraídos e distraídas para lá e para cá até que a porta vai fechar. Essa é uma expressão recorrente, a porta vai fechar. E fecha pelo lado de dentro. Fecha por dentro. E você ficou de fora. Dentro da igreja, dentro da congregação, dentro do dízimo, dentro da bancada evangélica, dentro das guerras santas, dedicadíssimo a temas para os quais Jesus não deu a menor importância, e você quer matar outros por causa de tais temas, por causa do seu desinteresse pelo evangelho e pelo seu interesse por si mesmo e pelo seu conforto, pela sua total falta de interesse pela exortação da profecia eterna, que dizia: o que eu tenho a dizer é, ninguém sabe o dia e a hora, mas quem quiser crer em mim, fique vigilante o tempo todo. Porque ele tarda, mas ele vem. E a porta vai fechar. Mais tarde, quando você chegar na sua loucura de achar que pode brincar e manipular os horários de Deus, a cronologia não conhecível de Deus, justamente por isso todos têm que andar em estado de prontidão permanente, vão ficar de fora e vão clamar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É outra vez uma frase recorrente aqui nos evangelhos, esse Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a gente vê aqui no verso 10, abre-nos a porta, Senhor. A gente lê em Lucas 13, 25 a mesma expressão, abre-nos a porta. Mas a porta vai estar fechada. E não há ninguém que tenha poder de abrir, nem anjo, nem arcanjo, nem o teu pastor, nem a tua religião, nem o teu credo, a tua catequese, a tua doutrinação, ninguém vai abrir a porta. Quem fechou por dentro não deu autoridade para ninguém abrir, para quem não quis viver com o coração aceso pelo azeite da esperança do reino de Deus. Mas ele, o noivo, lá de dentro respondeu: as noivas tolas, loucas, insensatas, embora muito avisadas, ele respondeu: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. A gente nunca namorou, a gente nunca se conheceu. Eles nunca demonstraram ter nenhuma esperança, amor. Não sei nem por que vocês estavam aqui. Não fazia nenhum sentido, nunca fez nenhum sentido o modo como vocês diziam que eram meus e me esperavam, nunca coincidiu com aquilo que eu esperava de vocês, porque o que importa não é o que vocês dizem que esperam de mim, diz Jesus, o que importa é o que eu espero de vocês, afirma Jesus. Guarde isso no coração. Jesus diz, o que importa não é o que vocês esperavam de mim. O que importa é o que eu anunciei, afirmei e ensinei que eu esperava de vocês. É isso que importa. E agora é só isso que conta. E eu não sei quem vocês são. E vocês vão ficar de fora. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Essa é uma das expressões mais fortes do Evangelho, porque isso é Cristo Jesus dizendo: eu não conheço você. Ele conhece um monte de gente que nunca ouviu falar o nome dele. Na Índia, na China, no Japão, na Mongólia, em lugares tão distantes onde o nome dele não chega, ou chega
não o suficiente, ou chega só como nome, mas não como conteúdo absorvível, ensinável, pedagogizável, compartilhável, discipulável. Não. Essas pessoas nunca tiveram informação, nunca nem ouviram o nome, mas viveram com muito mais prudência, sensatez, calma, mansidão, pacificação, justiça, verdade, trabalho, esforço, solidariedade, carinho, cuidado pelo fraco, altruísmo, bondade paterna, bondade materna, bondade filial, honrando pai e mãe, doçura relacional. No mundo inteiro tem gente assim. Esses Jesus conhece, mesmo que eles nunca tenham ouvido o seu nome, mas o que importa não é você conhecer o nome Jesus. O que importa é Jesus conhecer o seu nome. Você está me ouvindo, Clarinho? Tudo que eu venho falando de 2 minutos para cá é para você guardar para sempre. O que importa não é que você conheça o nome Jesus. O que importa é que Jesus conheça o seu nome, mesmo que você nunca tenha ouvido o dele. Isso é o que faz diferença, porque o que importa é ele dizer: eu conheço você. Isso bota você para dentro. Agora, o que é tragicamente importante é quando ele inapelavelmente diz: a porta está fechada, eu não conheço você, eu não sei quem você é, eu nunca te vi antes, eu não fez parte dos nossos vínculos, eu não sei teu nome, eu não te conheço. Você viveu contra o próximo, viveu contra mim. Você viveu contra a vida, viveu contra mim. Você viveu contra o amor, viveu contra mim. Viveu contra o fraco, viveu contra mim. Viveu dando importância a poderes, se enfraqueceu para a eternidade inteira. Eu não sei quem você é. Então Jesus conclui: vigiai, pois, por causa disso. E porque não será diferente, será assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois. E a razão é simples. Porque não sabeis nem o dia nem a hora. Ô Jesus, eu quero te pedir que essa parábola que é tão simples tenha um lugar de reconhecimento, de verdade, e de exortação, e de acordamento, de despertamento no nosso coração. E se ouça hoje a tua voz, e diga: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É o que eu peço que o Espírito de Deus realize agora em nome de Jesus. Amém e amém.